Olá amigos, nosso canal MR Concertos em Eletrônica. Estamos aqui para a segunda parte do vídeo, onde estamos no conserto desse TV aqui, ó. É o TV da LG 47 SL90 QD, ok? Na primeira parte, quem acompanhou a primeira parte desse vídeo, nós recebemos esse televisor aqui com essa placa aqui da fonte parada, né pessoal? O TV todo parado, onde nós testamos aqui essa placa da fonte e vimos que a fonte estava parada. Na primeira parte do vídeo nós falamos sobre o conserto dessa placa. Eu não vou, tô recordando aqui só para quem não assistiu o primeiro vídeo ter a noção. Então nós recuperamos essa fonte. Se você quiser dica sobre o defeito dessa fonte, você vá lá no primeiro vídeo. Então vocês veem que tem alguns componentes trocados lá. Eu estou esmiuçando detalhes do conserto dessa fonte, ok? Nós paramos o primeiro vídeo onde nós íamos através dessa fonte boa colocar no TV, e nós consertamos essa fonte na bancada, né? Tiramos ela fora do aparelho, consertamos a fonte na bancada. Vimos que estava funcionando perfeitamente e iríamos então para a segunda parte do vídeo, onde iríamos colocar a placa da fonte no televisor e testar para ver se tinha mais defeito ou não. No primeiro vídeo nós alertamos que normalmente esses televisores aqui de LCD, plasma, são televisores que geralmente o pessoal não gosta de pegar, porque dificilmente você tem um defeito só, muito dificilmente. Geralmente nós, quando consertamos uma coisa, um problema, no caso consertamos uma placa e tem outro problema que fez parar aquela placa e assim por diante, né? E nesse TV aqui não foi diferente, pessoal. Nós colocamos a placa aqui, a placa funcionando, onde ela gera 5V1, 5V2 aproximadamente. Naquele mesmo sistema de fonte chaveada, onde ela gera esses 5 volts para a placa principal. A placa principal alimentada com esses 5 volts, ela me habilita através do comando de power, do painel aqui na frente, né? Dá o comando aqui de power no botão aqui do painel e ele manda um pulso ativando a fonte para gerar as outras fontes, que é a fonte de 12 e de 24. Então, quando nós colocamos a placa da fonte aqui e tentamos funcionar o TV, ele até disparou o standby, né? Saiu aqui da função standby, onde fica aceso aqui na frente, vermelhinho, standby. Ele saiu do standby e pulou para o LED azul, ok? Que é o normal dele. Só que durante um tempo ele ficou ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. E enquanto a gente procurava ver o que estava acontecendo, que provavelmente seria nessa placa, ok, na placa principal. Enquanto a gente estava analisando o circuito com ele ligado, para nossa surpresa, a nossa fonte voltou a queimar. É isso mesmo. Voltou a queimar. Na verdade, você que acompanhou o primeiro vídeo viu que esse TV já veio de oficina, né? Esse TV veio de oficina, onde chegou pra gente já com essa fonte parada, e o cliente nos falou que o rapaz lá já tinha consertado esse TV, só que consertou na frente dele, e lá quando consertou, que funcionou alguns minutos, o TV deu um pipoco, estourou aqui na fonte e parou novamente. E foi assim que ele chegou aqui pra gente, onde a gente de cara vimos alguns resistores, um resistor estourado, esse 2R2, o PWM em curto e várias coisas que você, se quiser acompanhar, você vai lá no outro vídeo, para a gente não crescer demais esse vídeo daqui, ok? Esse aqui já é a segunda parte. A primeira parte foi o conserto dessa fonte. Então, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Depois de consertarmos a fonte, que colocamos aqui,
O TV até tentou ligar, ele ia lá, disparava o standby, tirava do LED vermelho daqui do painel para o LED azul, onde ele tentava ligar, mas não conseguia, e por fim queimou de novo a fonte. Dessa segunda vez, pessoal, que a fonte queimou, ela deu um pouquinho mais de trabalho, porque nós repomos novamente outro CI-PWM, esse CIzinho aqui que está aqui, ó, já foi outro, ele queimou, e dessa vez ele não estourou resistor, não estourou nada, mas só que abriu alguns resistores SMD que fica aqui por baixo do chassi, ok? Eu não vou abrir aqui, virar a placa, porque a fonte já está funcionando, já está tudo ok. O fato é que a gente já consertou a TV agora, né? Nós já tiramos o defeito que estava fazendo queimar essa fonte, ok? Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar a vocês, e vou mostrar também ali no esquema qual foi o raciocínio que a gente levou para achar esse defeito. Que realmente, quando o defeito é assim, quando um defeito de uma placa queima outra placa, aí o bicho pega, porque é um serviço que a gente sabe que vai comer muito tempo nosso, entendeu? Então entra também a paciência do cliente em querer esperar, porque normalmente a gente não vai ficar até o fim num televisor desse, encostando outro serviço que começa a chegar na loja, né? Então a gente explica ao cliente, ó, esse serviço aqui vai comer um pouco de tempo, a gente vai fazer esses outros serviços que são mais rápidos, né? Para não atrasar a produção, e depois volta a pegar nele novamente, enfim, para dar uma solução. E se o cliente topar, se ele quiser esperar, ele pode esperar. Se ele não quiser também, a gente orienta tudo que foi feito, o que aconteceu, fecha e ele leva. Ok, pessoal? Então é assim que funciona. Então vamos agora para o esquema. Eu vou mostrar a vocês lá o que é que estava acontecendo, entendeu? Quando nós identificamos que havia um curto ou havia algo errado nessa placa que não deixava o TV funcionar e também queimava a placa da fonte, nós caímos caímos em cima dela, né? Então fizemos o seguinte, pessoal. Primeiro, nós voltamos a consertar essa fonte, ok? Tiramos ela fora, fizemos o novo conserto na fonte, deixamos ela perfeita e não ligamos mais no TV. Para procurar o defeito aqui da nossa placa-mãe, nós fomos, como sabemos que essa placa-mãe ela precisa dos 5 volts para ativar o Power On da outra placa, nós geramos com uma fonte externa os 5 volts, ok? Que entra nesse plug 5 volts. Então geramos aqui uma fonte externa com o mais B e o terra, né? 5 volts e o GND, para procurarmos o defeito da fonte, ok? Para evitarmos de nós queimarmos de novo a nossa fonte, e essa fonte dá muito trabalho, pessoal. Você não tem ideia do trabalho que deu para consertar essa fonte. Quando parte para componentes SMD, campeão, você sair testando os SMD, resistorzinho por resistorzinho, lá por baixo, sem ter o esquema, é outro detalhe muito importante que dificulta o serviço, porque eu vou mostrar lá o esquema a vocês. Quando a gente baixa o esquema desse TV, desse modelo aqui, você baixa o esquema completo, lá gerado pela LG, mas só o esquema da placa principal e dos interfaces dela. Ela não dá o esquema da fonte. Então, eu procurando aqui, folhear nas fontes, quer dizer, como eu disse a você, não tem o esquema aqui no manual da fonte, da placa da fonte, ok? O esquema aqui, você pode baixar aí, você pode gerar, tá completinho, bem completo, mas só relacionado à placa principal e as outras interfaces, ok? Não tem o esquema da placa da fonte, ok?
Então a gente tem que, seguindo o raciocínio e a experiência, procurar ver aonde estava o curto e a partir dali a gente tentar inibir o curto ou tirar o curto para poder funcionar o TV, ok? Bom, indo direto ao assunto, pessoal, ao fazermos a análise, como eu disse a você, ligando com a fonte externa, nós ligamos uma fonte de 5 volts externa, que é a fonte de standby, e vimos que a partir da fonte de 5 volts realmente não existia curto nenhum. Não existia curto nenhum na entrada, na alimentação da placa principal que viesse a justificar a queima da fonte. Aí passamos a desconfiar de outro setor, ok, de outra etapa da placa principal, porque tendo em vista que os 5 volts de standby não estava sendo consumido, então de onde seria o problema para chegar ao ponto de queimar a fonte? Então começamos a analisar o tipo do problema e vimos que o TV ele até chegava a ligar, ok? A gente alimentava a placa principal com 5 volts e chegava a ligar a placa e a placa principal chegava a acionar a fonte para gerar os 12 volts, que depois que ela gera aqui o Power On vai lá, ativa a placa da fonte e a placa da fonte gera os 12 volts, que é esses 12 volts que chega aqui, pessoal, ok? Então, o que era que estava acontecendo do efeito? Quando a placa principal gerava o Power On e a placa da fonte gerava os 12 volts, que já é uma tensão secundária, esses 12 volts ele entrava nesse regulador aqui, ó, 12, saía aqui alimentando através desse regulador, alimentava esse CI aqui que gerava uns 5 volts, ok? Só que a gente começou a passar o teste aqui em continuidade com o TV desligado e vimos que tinha um curto nessa área aqui, tinha uma resistência muito baixa aqui nessa saída aqui, ó. A saída desse CI 5001 e C 5001 tinha alguma coisa que estava consumindo, onde tem aqui Vout, essa resistência de Vout estava dando um curto para massa. Então nós verificamos esses capacitores aqui, ok? Verificamos todos os capacitores, verificamos a linha e vimos que realmente existia um curto nessa linha, e era esse curto que estava fazendo com que o TV não ligasse, ok? O TV então não ligava, porque quando ele acionava o standby e gerava a fonte de 12, a 12 alimentava esse CI quando tentava funcionar, gerar as tensões aqui, ó, que sai essas tensões aqui de 5 volts para uma parte do circuito e outros 5 volts que vai para o tuner, que é o sintonizador. Então quando ele ia gerar essas duas tensões, o que acontecia? Como tinha um curto nessa linha aqui, então esse curto entrava em proteção à fonte, e a fonte não ativava e ficava nisso. Tentava ligar, não ligava, tentava ligar e não ligava. Então qual foi o nosso procedimento, pessoal? Nós vimos aqui e soltamos essas bobinas aqui, ó. Tem duas bobinas aqui, ó, L509 e L510, para saber onde poderia ser que tirasse esse curto, porque o curto estava sendo gerado aqui para frente, uma vez que a gente já tinha testado aqui para trás e não tinha curto algum. Então, quando nós tiramos a bobina L509, o curto não saiu. Quando só liberamos a bobina L510, na mesma hora saiu o curto, ok? Então quer dizer que o defeito estava nessa linha aqui da tensão que alimenta o nosso varicap, nosso tuner. Então, pessoal, de cara aqui
como eu tinha a opção de testar os capacitores, que podia ser um capacitor de 5 curto, ou até mesmo o tuner, que é o nosso varicap. Então para a gente era mais fácil soltar o pino do varicap logo, para ver se o curto saía. E quando nós fizemos isso, pessoal, realmente esse era o defeito do televisor, ok? Eu vou mostrar a vocês aqui o tuner fora, mostrar lá no chassi, tudo isso que eu expliquei aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui tá o chassi. Aquele CI lá, é esse CI aqui, ó. A partir dele, ele recebe os 12 volts que vem lá da fonte. Entra nele os 12 e sai aqui 5 volts para o túnel e para outra parte do circuito que eu não acompanhei ali para onde é que ele vai. Eu só sei que é o seguinte: quando eu soltei a bobina, a L510, saiu curto, então eu identifiquei que alguém aqui poderia estar consumindo, gerando esse consumo em excesso e provocando curto. E como vocês podem ver aí, a placa já está sem o varicap. Esse varicap aqui nós tiramos fora. E esse, pessoal, era o defeito que estava gerando, quer dizer, era o segundo defeito que estava fazendo com que o TV não ligasse. E possivelmente até mesmo, arrisco dizer, talvez ele que estivesse fazendo a queima da nossa fonte, ok? Uma vez que aqui no pino 3 dele, a entrada de 5 volts da alimentação, eu vou ver se eu consigo testar e mostrar a vocês aqui que ele está com resistência muito baixa, resistência de 10 ohms aqui para a carcaça. Então aqui dentro provavelmente alguma coisa deve ter acontecido, um raio, um relâmpago, não sei, que entrou em curto, né? Então nós soltamos, liberamos ele fora, tiramos ele fora. O TV já está funcionando. Eu vou ligar aqui o TV para vocês verem daqui a pouco. O TV já está funcionando. Eu testei ele na entrada HDMI, né? Entre as entradas da HDMI ele já está gerando imagem, tudo normal. Então o desafio agora é encontrar varicap, ok? Vou passar para o cliente isso aí, não sei se ele vai querer trocar o varicap, né? Tem muitos clientes que nem usam mais isso aqui, nem usa, ele já liga um receptor por fora, net, alguma coisa, e só usa só as entradas HDMI. De qualquer forma, se ele quiser, só vai encarecer mais o serviço, né? Porque a gente vai ter que acrescentar aqui o preço do varicap. Mas vamos mostrar o TV funcionando, dar a opção a ele, se ele vai querer trocar o varicap, se outra coisa a gente vai conseguir achar esse varicap para trocar, né? Que a dificuldade também de achar material para esses aparelhos é um pouco grande, entendeu? Então é isso aí, pessoal. TV, mais um serviço solucionado, ok? Eu acredito que não precisa fazer uma parte 3, porque aqui para a troca do varicap, isso aí não tenho que explanar sobre isso. É uma troca de um componente como normal. Eu vou dar pausa aqui, vou instalar aqui o cabo de HDMI e ligar ele para mostrar a vocês o TV funcionando, ok? Bom, pessoal, estamos de volta aqui, estou mostrando aqui o TV funcionando, ok? Já está perfeito aqui, funcionando. Lembrando a vocês que ele está funcionando sem o varicap, né? O nosso varicap aqui, o varicap dele está em curto, ok? Como nós mostramos aí a vocês. Eu estou ligando aqui via um receptor, um conversor digital, onde eu estou jogando, usando a entrada HDMI dele, ok? Então está funcionando normal, as entradas, já testei aqui as entradas HDMI, as entradas externas todas funcionando, apenas sem o sinal de antena, porque o nosso varicap está em curto, ok? Vou levar a situação ao cliente, se ele quiser trocar o varicap, a gente vai procurar ver se acha, trocar o varicap e deixar o TV totalmente perfeito, né? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Você que curtiu o vídeo, eu já gostaria de agradecer a você que ficou até o final do nosso vídeo. Você que quiser curtir, nós agradecemos. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.